Bom, pessoal, recebi uma pergunta aqui e gostaria de estar compartilhando com vocês para estar explicando para vocês, né? A pergunta foi o seguinte: o que é um palestrante? O que é ser um palestrante? O que um palestrante faz, né? E eu respondi dessa maneira que o palestrante ele vai levar algo às pessoas, ele vai levar algo a alguém, ele vai entregar algo para alguém. E esse algo é alguma mensagem, né? E para um palestrante estar bem seguro de que ele vai conseguir executar essa missão dele com 100% de efetividade e eficácia, ele precisa ter alguns aspectos, né? O primeiro deles, que eu listei aqui, é estudar o conteúdo. Ele tem que ter o domínio do conteúdo. Ele tem que saber o que ele está dizendo para que ele tenha absoluta certeza e transmita confiança, né, sobre o conteúdo que ele está levando. E também, é claro que nós não sabemos de tudo, ele tem que ter a humildade, às vezes, de receber alguma pergunta e não saber, e ele falar, realmente, eu não sei, mas eu vou procurar saber, eu vou procurar informação, assim que eu tiver, eu te trago, com certeza absoluta. Então ele tem que saber esse equilíbrio, estudar o conteúdo, ele ter firmeza no que ele está levando, na mensagem que ele está levando, e ter também o controle emocional da humildade e saber dizer não sei quando realmente ele não souber. A segunda coisa é saber contar história. Ele tem que saber contar uma história. Ele tem que ser narrativo, entendeu? Ele tem que interagir com as pessoas, né? Não pode ser uma coisa muito robótica, né? Nem irritante, chata, porque isso acaba perdendo um pouco da atenção das pessoas, né? A outra parte é ser inspirador, né? Ele tem que levar uma inspiração para as pessoas, entendeu? Ele tem que passar aquela confiança, aquela convicção de que aquela mensagem é uma mensagem forte. Eu recentemente palestrei, né, na Casa Novidade de Vida. A palestra que eu dei foi como se preparar para uma entrevista de emprego, onde muitas pessoas, depois me agradecendo, né, eu recebi um feedback de que, assim, achei que o meu mundo tinha acabado, achei que por causa da minha idade eu não conseguiria mais. Então, fui uma inspiração para aquelas pessoas, eu levei uma inspiração ali, né? Isso também é uma virtude muito grande de um palestrante. Nós temos também que ter a comunicação assertiva, temos que saber nos comunicar, né? Nós temos que saber qual que é o público que a gente está levando essa palestra, essa informação, essa mensagem, né? Muitas vezes a gente vai numa palestra e quer falar com jargões técnicos, né? Jargões técnico, academês, né? Ser muito acadêmico. E às vezes as pessoas não estão nem entendendo o que você está falando. Você já conversou com um médico e o médico explicou algumas coisas para você e você não entendeu nada, né? Vai falar com um advogado, né? Você não sabe o que ele está falando. Então a gente tem que ter esse discernimento também, né? De saber com quem a gente está falando, qual que é o nosso público. Você vai dar uma palestra, vamos supor, em uma faculdade, você vai usar um jargão um pouco mais pesado, né? Mais técnico, palavras. Agora você vai, no exemplo que eu dei na Casa Novidade de Vida, pessoas que não teve oportunidade de estudar, pessoas que não terminaram o ensino nem fundamental. Então você tem que saber conversar com essas pessoas, você tem que usar palavras, né? Teve umas 3 pessoas ali que não sabia escrever e nem ler, porém entenderam a mensagem. Eu consegui transmitir o que ele precisava ouvir da maneira correta, ter uma comunicação assertiva no ambiente que você está se colocando. É muito importante. E ter um material pronto, um material de apresentação, um material didático também. Porque, assim, aquela palavra eu acho, ela não existe. Não tem eu acho. Se a pessoa fala acha, é sinal que ela não sabe o que ela está falando. Entendeu? Eu acho é sinal que eu não tenho certeza. Você tem que ter um material, você tem que ter fundamento, você tem que saber de onde veio aquela informação, por que aquela informação, tá? Da onde que veio, quem falou,
Qual que é o método? Aonde está? Mostre para mim, que eu quero ver, eu quero ler. Eu quero ler. Eu posso usar um exemplo da Bíblia. Muitas pessoas usam muitas palavras, né, ditados populares que está escrito na Bíblia. E geralmente eu faço, me mostra. Eu preciso ler. Eu quero ler. Aonde? Aonde que está? Algumas vezes realmente estão, outras não estão. Então a gente precisa ter um material. A gente precisa ter uma fonte segura de informação para que a gente consiga transmitir uma credibilidade. A pessoa vai acreditar no que você está falando porque você tem um método. Entendeu? Você tem ali como comprovar que aquilo é daquela maneira. E ser acessível às pessoas. Um palestrante ele tem que ser acessível. Ele tem que ter esse jogo de cintura, né, de saber dar um sorriso na hora certa, de fazer uma piada na hora certa, no momento correto, com conteúdo correto, né, para que as pessoas se sintam à vontade, entendeu? Então, mais ou menos, né, eu poderia explicar com mais detalhes. Um palestrante ele tem que levar uma comunicação. Ah, mas o que é uma comunicação? Se você fala com alguém e esse alguém não te responde, isso não é uma comunicação, tá? Você entrou em contato com a pessoa, mas você não teve retorno, não houve uma comunicação, tá bom? Então, uma comunicação é quando você fala e você recebe de volta o retorno. Aí houve uma comunicação. Você se comunicou com a pessoa. Então, o que um palestrante tem que fazer? Ele tem que abrir espaço para que as pessoas falem com ele, para que as pessoas retornem para ele alguma mensagem, que as pessoas possam contar um pouco da história de vida, um pouco das suas experiências, né? Um bom palestrante, ele consegue administrar bem essa comunicação. Não é só ele falar, só ele entrar em contato, só ele tem argumento, só ele tem assunto. Não. Um palestrante ele consegue se comunicar com flexibilidade e com todos, do maior ao menor, todos. Então, fique com esse conteúdo, tá bom? E eu agradeço, né, ao Daniel que fez a pergunta para mim. Foi muito importante porque da maneira que eu ensino, eu estou aprendendo também, né? Então, agradecido. Muito obrigado.